No livro de Mateus, capítulo 24 e versos 12, vai falar que por aumentar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Tá? E nós sabemos que chegando nos finais dos tempos, esse é um dos sinais que vai prever ou que vai anunciar a volta de Cristo, que é a questão do amor de muito esfriar pelo aumento da maldade, da iniquidade no mundo. E por que eu venho falar isso aqui, neste momento? Eu acho que você, que tem contato com a internet, você que é ser vivo, que está atento nas coisas que acontecem no mundo, já sabe que houve um apagão na Europa. Em alguns países, se não me engano, 3 ou 4 países aí, entre Portugal e Espanha, ou Itália, se não me engano. E dentro deste país, a população entrou em desespero. Não chegou a ficar 24 horas sem eletricidade, mas um pouco de tempo entre aspas, porque é bastante tempo para quem está acostumado com eletricidade, que é algo hoje essencial para nós seres humanos. Ficamos aí mais ou menos 12 ou 14 horas sem energia. E o pessoal entrou em desespero. Tá? E o que tem isso a ver com o amor de muito? Amor de alguns se esfriará, ou amor de muitos já está frio. As pessoas em tempos de dificuldade, a gente vê a essência de cada um, a gente vê como cada um é, entendeu? Em tempos de guerra que a gente vai conhecer as pessoas, o desespero. E quando a energia faltou em algumas horas, que não houve previsão de voltar ao normal, as pessoas começaram a correr para os mercados, a correr para as mercearias, os lugares mais próximos, comprava tudo que podia, tudo mesmo, sem pensar no próximo. Teve pessoas a chegar a comprar 300 latas de sardinhas, sem pensar na próxima pessoa que ia precisar comprar também. Teve pessoas que comprou 24 galões de água, sem pensar na próxima pessoa que ia precisar comprar também. Eu não corri para o mercado, eu não fui comprar, eu não me desesperei, não quer dizer que eu não tenha ficado com medo, mas eu pude presenciar o mercado vazio, sem nada, até produtos, até alimentos que não são muito utilizados. As pessoas simplesmente rasparam das prateleiras, deixando as outras pessoas que precisavam sem. Então, isso é claro que as pessoas não têm mais empatia uma pelas outras, não têm mais amor uma pelas outras. E como isso aconteceu na Europa, isso pode acontecer em qualquer outro lugar também. E o ocorrido vai ser o mesmo. As pessoas vão no mercado e vai pegar tudo pensando em si, pensando na sua família, porque é cada um por si, nada mais. Infelizmente, é assim. Infelizmente, estamos caminhando para esse rumo. E eu posso deduzir, ou impressão minha, que este apagão foi apenas o começo. Eu não quero ser sensacionalista, nem quero aterrorizar ninguém, nem colocar medo. Mas hoje já saiu uma matéria que isso pode ocorrer daqui a alguns meses novamente. E não será nem a primeira e nem a última vez. Então, assim, a gente já sabe que se acontecer, as pessoas podem fazer a mesma coisa de novo. E se vir a acontecer algo maior, se for estourar algo, uma guerra, a gente já sabe que as pessoas ainda vão se comportar pior do que isso. Porque com uma simples falta de energia, imagina com um conflito, uma escala maior, aterrorizante, em um país desse, em uma sociedade dessa. Aí a gente vai ver o lado do ser humano e o do que ele é capaz. Então, a gente ora para que o Espírito Santo venha habitar no meio de nós, venha nos trazer esse sentimento, a sensibilidade do amor ao próximo, porque o amor ao próximo é um mandamento, tá? E você não ama o próximo, você está deixando de cumprir um dos mandamentos de Cristo, entendeu? Então, se eu começar a agir de tal maneira, de tal forma,
pensando somente em mim, com egoísmo, eu não estou amando o próximo. E eu estou deixando de amá-lo. Eu não estou pensando nele. Estou pensando somente em mim. Tá? E quando chegar um momento onde, né, a sociedade vai precisar se unir, tá? O povo tem que ficar unido. Tem que unir as forças. E não simplesmente um pensar em si mesmo. Porque um povo dividido é um povo destruído. E sabemos que é isso que os grandes querem. Dividir o povo. Dividir os lados. Né? Esquerda de direita. Porque Jesus mesmo falou, quando foi indagado ele, a questão de que ele, né, expulsava os demônios através de outro demônio, né, de Beelzebu. E ele fala que uma casa dividida, né, não ficará de pé, não vai para frente. Tá? E um povo dividido, a nação não vai para frente. Tá? Jesus fala que até entre os demônios, se eles ficarem divididos entre eles, eles não vai conseguir fazer nada. Imagina nós, se os cristãos ficar divididos entre eles, né? Porque isso é o que está acontecendo e faz muito e muito tempo. Cristãos divididos entre si, né? Cada um com sua ideologia, cada um com seus pensamentos e deixando de pregar a essência e o evangelho genuíno, de pregar simplesmente a escritura do jeito que está ali, da forma que está ali, e quer enfeitar e quer trazer para si uma gama de estudo, né? E deixando de lado o Espírito Santo, né? Porque Jesus falou para os seus discípulos quando eles foram convocados para, né, para estar diante dos grandes, diante dos governadores, para falar de Cristo, para falar do reino, para anunciar as boas novas, para eles não se preocupar com o que falar, porque o Espírito Santo irá discerni-los, irá dizer o que falar, tá? E hoje o povo está buscando em aplicativos, né? Tem um aplicativo aí, Salomão, que vai te ensinar sobre isso, sobre aquilo, sobre Cristo, buscando em IAs, buscando no Google estudos e buscando na teologia estudos e estudos. É ruim entender as escrituras? Não, é bom entender as escrituras, é bom estudar as escrituras, mas as pessoas estão buscando muito mais além das escrituras. E cada um com sua ideologia, cada um com sua mentalidade, esquecendo do principal, o Espírito Santo, que é aquele que discerne, que é aquele que nos ensina. E estamos deixando ele de lado e estamos divididos. E uma casa dividida, um povo dividido, um reino dividido, é um povo fraco, é uma nação fraca, é uma igreja fraca. Tá? É uma igreja que não tem força. Um povo que não tem força. E é isso que o sistema, é isso que os grandes querem. Tá? É a nova estratégia, dividir o povo, é separar. O predador quer separar as vítimas, porque se ele pegar uma de cada vez, fica mais fácil de destruir todos. Porque não tem como ele invadir um lugar e pegar todos de uma vez, porque enquanto ele pega um, aquela multidão vai e combate com ele e ele não terá chance. Mas ele quer separar um por um, pouco por pouco, porque fica mais fácil de destruir. E hoje isso acontece na nação brasileira. E o mundo está fazendo testes após testes. E nós estamos caindo igual pato. Estamos caindo facinho na ladainha do povo. Estamos nos deixando nos levar pelas coisas do mundo. Jesus falou para a gente não amar o mundo, né? Porque o mundo também já é do maligno. Então vamos unir as forças, vamos voltar à essência do evangelho, voltar à essência, sabe, das escrituras, e ter como principal, né, professor o Espírito Santo. Ser sensível, a ter uns olhos sensíveis, um ouvido sensível ao falar do Espírito Santo, ao que ele mostra, para que a gente não seja fraco, para que a gente não tenha apenas nossos entendimentos como um homem, porque isso de nada nos servirá. Amém? Então, que a gente venha também orar para que o amor, né, nunca venha se esfriar em nós, povo de Deus,
povo do reino, que vem anunciar as boas novas, para que a gente tenha essa essência de poder pensar no próximo, amar o próximo e não amar a nós mesmos. Então essa é a palavra. Fique com Deus e até o próximo.